Olá, tudo bom? É bom estar com vocês aqui mais uma vez. E agora, no nosso grupo de estudos, na Confissão de Fé, o nosso discipulado para você, membro da Igreja de Cristo Jesus. A nossa primeira aula é uma aula que vai introduzir você ao conceito de subscrição aos padrões confessionais de Westminster. Essa série de estudos voltará para conhecer o conteúdo expresso na Confissão de Fé de Westminster como padrão de doutrina das igrejas presbiterianas no mundo. Nos dias atuais, vivemos uma crise sem precedentes nas igrejas ditas herdeiras da Reforma Protestante. Alguns anos atrás, houve um movimento de nenhum credo, senão Cristo. Aqui é o Leonard Horn, na sua obra, O Breve Catecismo de Westminster, comentado. Por que sustentar um credo que não precisa ser formalizado é perigoso? A resposta mais óbvia para isto está no fato de que formar-se credos particulares, individualistas e sujeitos à tirania do tempo mutável ou da nova onda teológica é perigoso para a vida da igreja. Nas igrejas que não possuem um credo, uma confissão, uma declaração formal de fé, elas são berços e ninhos para a heresia, que por muitas vezes afrontam a própria palavra de Deus. E esse veneno vem embalado com o rótulo de uma nova visão, de uma nova perspectiva de encarar o ensino cristão. Mas quando se examina bem de perto, por vezes se trata de uma velha heresia. Este curso visa ajudar a compreendermos as verdades do Evangelho por meio das proposições contidas na Confissão de Fé de Westminster. A primeira questão que nós precisamos tratar é o que é subscrição confessional. O termo subscrição significa assinar e concordar. Isso parece ser simples. Concordar com o quê? Com as doutrinas e ensinos abraçados pela Igreja, mas ensinos estes que estão fundamentados nas Escrituras Sagradas. Não é tudo que você deve abraçar que a Igreja coloca, mas aquilo que está embasado, fundamentado, orientado e ensinado na Escritura. Lembremos que devemos seguir aquele critério, há um mandamento claro para guardar aquele ensino, há um exemplo bíblico e histórico para guardarmos aquela doutrina e há uma inferência lógica plausível para guardarmos aquela doutrina. Mas é bíblico ter uma confissão de fé? Isso é importante ser ressaltado porque, como disse David Hall, na sua obra Subscrição Confessional, diz que nenhuma confissão merece qualquer respeito se não for totalmente bíblica. Devemos ressaltar que o objetivo de uma confissão é servir a unidade e a clareza. Se há alguma coisa obscura, se não produz unidade, há alguma coisa errada. Mas será que é bíblico ter e subscrever uma confissão? Hall nos diz que manter uma confissão declarada é bastante bíblico e prescritivo. Então, a primeira questão que a gente precisa levantar é sobre subscrição, tanto do ponto de vista bíblico veterotestamentário, como do ponto de vista bíblico neotestamentário. No ponto de vista da subscrição confessional do Antigo Testamento, podemos dizer que no Antigo Testamento nós encontramos o chamado Shema, conforme nós lemos em Deuteronômio 6, versos de 4 a 9. Aqui, quando você ler esta passagem, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, o verbo ouvir, que está no imperativo no hebraico, a palavra Shema, é que tem que prestar atenção, significa ouvir, mas não é mero escutar, envolve a ideia de ouvir com atenção. O sentido do texto citado acima é que ele era o primeiro a ser lido de um conjunto de leituras confessionais veterotestamentárias. Então, no Antigo Testamento havia uma coleção de textos que reafirmava a fé do judeu em relação à revelação que Deus havia dado na sua palavra. E a primeira declaração deles era a respeito do ser de Deus, quem é Deus, a quem devemos ouvir e o que devemos amar e guardar.
O texto de Deuteronômio tinha por objetivo apresentar as seguintes verdades em relação à subscrição. Primeiro, que existe apenas um Deus. Essa afirmação, ela envolve a ideia de Deus ser absoluto, soberano, gracioso, amoroso. Existe apenas Ele. Segundo, que este Deus merece ser amado com todo o nosso ser, com todo o ser. Né? Amar o Senhor de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E que essas verdades deveriam se perpetuar nas gerações posteriores. Ou seja, deveria ser passado à frente, inculcar na mente das crianças as verdades a respeito de Deus e por que ele deve ser amado. Agora, um outro texto que aparece é o texto de Deuteronômio capítulo 11, versos de 13 a 21. Nesse texto, nós temos o desenvolvimento mais elaborado daquilo que nós conhecemos como Shema. E aqui nós vemos isso em sua aplicação ao povo da aliança, indicando que a confissão de fé deve produzir resultados o quê? Práticos. Eu não posso afirmar uma doutrina e não praticar essa doutrina. Eu não posso afirmar alguma coisa e negá-la. Eu preciso caminhar de maneira prática. Estes resultados são evidentes, pois nasce tudo de uma obediência aos mandamentos de Yahvé, o Deus da aliança. As pessoas às vezes confundem a palavra resultado prático com coerência. Embora a coerência deveria me levar a resultados práticos, às vezes não é a regra que se perpetua em relação a isto. Eu preciso compreender a doutrina, assimilar a doutrina e me esforçar para viver a doutrina. Paulo vai dizer isso a Timóteo, né? Permaneça no que aprendestes, sabendo de quem o aprendestes. Né? Guarda essa doutrina, porque ela pode te tornar sábio para a salvação. E ela não apenas te preservará, mas preservará também os teus ouvintes. Então, esse aspecto precisa ser bem pontuado. No Novo Testamento, conhecido com o conceito de confessionalidade, é mais importante e bem definida. Então, nós precisamos considerar a subscrição confessional no Novo Testamento. Isso significa que a igreja sempre elaborou o seu conjunto de doutrinas a partir da revelação de Deus. Eu tenho a revelação, ou seja, aquilo que Deus dá a nós, deu aos crentes, por assim dizer, do passado, seu povo do passado. E esta revelação, ela se dá, né, no registro que é colocado na Escritura, e a resposta humana a essa revelação nas Escrituras nós chamamos de declarações de fé. No nosso caso, a Confissão de Fé de Westminster. No texto neotestamentário, lidamos com um grande material que trata da existência de um grupo de verdades a serem cridas e obedecidas. A subscrição confessional no Novo Testamento nos leva também a entender que essas verdades são conhecidas como tradições, que no grego nós conhecemos como a palavra paradoses. Esse vocábulo significa transmitir, entregar a tradição, né, ou propriamente tradição. A palavra é formada de uma preposição grega, que é para, que indica junto, ao lado de, mas o verbo de dormir, que significa, dentro do seu contexto, uma gama de coisas, como dar, entregar, conceder, trazer, colocar. É exatamente este conceito, é percebido pelo texto bíblico de 2 Tessalonicenses 2,15, que fala que a igreja deve guardar as tradições conforme ela recebeu. Esse aspecto confessional consistia no Novo Testamento na transmissão dos ensinos de Cristo e dos apóstolos por meio dos sermões escritos, chamados de cartas, sendo orientações quanto ao comportamento e à vida cristã da comunidade. Todavia, toda a tradição que encontrava
ou que entrava em choque com a palavra de Deus deveria ser rejeitada. Então, tudo aquilo que nós produzimos, que nós fabricamos, que nós ensinamos, e que vai contra a Escritura, contra a palavra de Deus, deve ser rejeitada. A tradição, ela nunca deve ser superior à Escritura. Há uma visão equivocada de muitos evangélicos e de muitos protestantes e de muitos que se dizem reformados, confessionais, de anular o valor da tradição. Para os presbiterianos confessionais, a tradição tem a sua importância. Inclusive, nós usamos o linguajar a tradição reformada. Por que eu digo a tradição reformada? Porque existem documentos confessionais que apresentam as convicções reformadas ao longo do tempo. Isso implica apontar para nós que a Escritura ela é a causa motriz de nossa resposta a essa revelação. Ou seja, as confissões elas existem como resposta àquilo que está na Escritura. E ela, como resposta, ela não é resposta única, apenas minha, mas da comunidade confessional. Nesse caso, de uma igreja presbiteriana que subscreve os padrões de Westminster. Diante disso, nós devemos ter em mente que a tradição ela é uma boa palavra em si mesma. Graças à tradição, as pessoas se salvam da tirania do momento e que conseguem transcender o tempo. E ainda devemos lembrar que não se pode fazer progresso real na busca do entendimento a parte de uma tradição. Eu não posso progredir se eu não conhecer como os reformados presbiterianos do passado entendiam determinadas coisas. Se eu não entender isso e não resgatar isso para a minha prática confessional, eu não consigo ser um confessional. Veja, isso significa que na preservação da tradição recebida, não somos feitos meninos que são levados por todo e qualquer vento de doutrina, como Paulo anuncia e admoesta a igreja de Éfeso no capítulo 4, verso 14 de Efésios. Quando você ler isso, você descobre que a tradição, junto à Escritura, ela caminha como serva da Escritura, auxiliando, ajudando e trazendo as pessoas para próximo da palavra de Deus. Porém, quando a tradição ela vai contra a Escritura, ela nos afasta da revelação mor, a revelação de Deus na Escritura. E aí essa tradição deve ser rejeitada. Entendam, a tradição é como o aio que me leva até a palavra de Deus. Nesse conceito, eu preciso entender que existe sola escritura, toda escritura, mas nunca nuda escritura. A nuda escritura significa a escritura nua, a escritura sozinha. Veja, a escritura nunca está sozinha. Entendam isso. A escritura sempre estará ao lado da tradição. Porém, a rainha no debate teológico é a escritura, não a tradição. A tradição ela pode auxiliar a igreja na compreensão da escritura, mas esta mesma tradição não pode levar a igreja a ir contra a escritura. Então nós precisamos entender essa questão das tradições apostólicas. O que são tradições apostólicas? Primeiro, é considerar na escritura do Novo Testamento, que são as doutrinas dos apóstolos. E aqui nós lidamos com aquele texto lá de Atos 2:42, onde diz que a igreja é fundamentada, afirmada, né, perseverante na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Tradições apostólicas também assumem o nome de forma de doutrina. E aí eu tenho Gálatas 6, verso 6. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Esse é um outro ponto interessante que a gente precisa entender. Você recebe uma doutrina
não para ser meramente intelectualizada, colocada na sua mente, mas ela deve fomentar a obediência no seu coração àquela forma de doutrina, aquele tipo de doutrina, aquela doutrina apresentada. Se aquela doutrina ela confirma todo o ensino da Escritura, você deve recebê-la com alegria no coração. Esse é o ponto que a gente precisa entender o que é forma de doutrina. Uma outra tradição apostólica presente no Novo Testamento é grafada, é mencionada como sãs palavras. Aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo nos ajuda. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 13 a 14, ele diz o seguinte: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Sãs palavras. Note, sãs palavras é palavras sadias. Então, o conjunto da tradição apostólica, que a igreja deveria conservar como modelo, é chamado de sãs palavras. Ou seja, eu tenho uma confissão de fé, eu tenho catecismos, eu tenho um credo. Estas fontes de tradição, nós chamamos elas de sãs palavras do ponto de vista de que elas reproduzem fielmente a palavra de Deus. Se elas não trouxerem a nós a palavra de Deus, elas não são palavras, são as palavras. Note e lembre-se do que disse David Hill: nenhuma confissão de fé merece respeito nosso se ela não for totalmente bíblica. Lembre-se, biblicidade não significa que para cada afirmação você terá um versículo bíblico, mas para cada afirmação você encontrará versículos e doutrinas gerais da Escritura que se aplicam àquele conceito. É bom lembrar que nós devemos seguir os 3 princípios hermenêuticos para determinar uma doutrina sadia e verdadeira que eu mencionei anteriormente. Que eu falei isso para vocês sobre a questão de essa doutrina ser fundamentada no mandamento claro, se ela tem algum exemplo bíblico histórico e se ela vem de uma inferência bíblica razoável ou aceitável. Ok? Então você precisa entender isso. Em segundo lugar, nós pertencemos à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então nós precisamos entender a relação que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem com a subscrição confessional. Chegamos a um ponto crucial nesta hora. A subscrição dos padrões de Westminster pela Igreja Presbiteriana do Brasil é algo fundamental na própria constituição da Igreja Presbiteriana. Do ponto de vista histórico, nós conhecemos o nosso irmão Ashbel Green Simonton, que é o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ashbel Green Simonton é o patriarca, por assim dizer, do presbiterianismo brasileiro. Ele chegou no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Porém, só no dia 24 de 4 de 1860, ou seja, no ano seguinte, é que ele iniciou uma classe de escola dominical. E assim se desenvolveu a Igreja Presbiteriana no Brasil. Simonton também tinha a prática de, uma vez por mês, pregar fazendo exposição de uma pergunta do breve catecismo de Westminster. E ele disse que o seu objetivo era de preparar os crentes para defender-se dos ataques dos incrédulos. Lembremos, ele está numa nação eminentemente católica, apostólica romana. Por isso ele mesmo declarou: estou fazendo o que está em mim para gravar este catecismo, qual catecismo? O breve catecismo, na memória de todos. O próprio Simon ele traduziu para o português a Confissão de Fé do Westminster e seus catecismos, e procurou ensinar as doutrinas contidas nesses documentos históricos do presbiterianismo. Ele pregava no breve catecismo e usava o peregrino também como ferramenta de evangelização. Um outro personagem que vai aparecer no cenário é o reverendo José Manuel da Conceição. É o primeiro pastor nacional da IPB. O José Manuel da Conceição foi um ex-padre que se converteu ao protestantismo presbiteriano
E na sua ordenação ao Sagrado Ministério da IPB, ele declarou aceitar a Constituição de Fé de Westminster e a forma de governo da Igreja Presbiteriana como expressão de sua fé. Lembremos, ele não é reordenado, né? Ele simplesmente, a gente coloca a ordenação, mas ele é admitido à Igreja Presbiteriana através da declaração formal da Confissão de Fé de Westminster e da forma de governo. Do ponto de vista da doutrina, como igreja estabelecida, adotamos os símbolos de fé, que são a Confissão de Fé, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior de Westminster. Tudo que nós cremos que a Bíblia ensina está declarado na Confissão de Fé e nos seus catecismos. Isso significa que doutrinariamente temos uma identidade. Isto é tão certo que algumas doutrinas são peculiares a nós, presbiterianos. Do ponto de vista da doutrina, nós cremos na suficiência, autoridade e infalibilidade das Escrituras. No capítulo 1 de nossa Confissão de Fé, somos ensinados que foi servir o Senhor, foi servido ao Senhor em diversos tempos, diferentes modos, revelar-se, declarar-se aquela sua vontade, e depois para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e mais de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer escrever toda. Isso torna a Sagrada Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus se revelar a sua vontade ao seu povo. Westminster, Confissão de Fé do Westminster, capítulo 1, seção 1, ênfase nossa. Então, quando nós cremos na suficiência da autoridade das Escrituras, nós cremos que na Confissão de Fé do Westminster diz que Deus, ele progressivamente veio dando a sua revelação, Moisés, os profetas. Então, nós temos as diversas formas de revelação presentes na Escritura. Essas formas de revelações, elas vão se juntando e vão formando o que nós chamamos de Bíblia, o cano da nossa fé. Então, no presbiterianismo, não há lugar para as revelações, as novas revelações, pois entende-se que aqueles antigos modos de Deus se revelar ao seu povo há muito tempo cessaram. Ainda analisando essa questão, nós pegamos Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Notemos o seguinte: Deus ele falou outrora aos pais pelos profetas. E a nós nos falou nos últimos dias, ou seja, agora. Ou seja, falou agora pelo Filho. O Filho é a fonte da revelação divina, ou a conclusão dela. Um outro aspecto que nós cremos é na soberania de Deus. Como presbiterianos confessionais, devemos acreditar na soberania de Deus no que respeita aos seus decretos absolutos sobre este mundo. A nossa igreja crê e confessa a doutrina da predestinação, da eleição e reprovação. Isso significa que o verdadeiro presbiteriano não acredita no livre-arbítrio do homem, ou seja, naquele livre-arbítrio que conduz o homem à salvação pela sua própria liberdade. Mas crê que o homem está escravizado pelo pecado e limitado pelo decreto absoluto de Deus em tudo que faz em sua vida. Ou seja, ele é um morto espiritual. Ele é escravo do pecado e age em conformidade com o projeto de Deus desde toda a eternidade. Há um decreto em todas as ações que nós vemos neste mundo, e especialmente em relação à queda do homem que caiu em pecado, este homem não tem poder algum de se voltar por si mesmo para Deus, a menos que seja habilitado pela graça de Deus a fazê-lo. Nós cremos nessa soberania de Deus, e isso é declarado na Confissão de Fé do Westminster nos seguintes termos: pelo decreto de Deus, para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos
são assim predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Estes homens e esses anjos assim predestinados e pré-ordenados são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. Confissão de Fé Westminster, capítulo 3, sessões de 3 a 4. Aqui eu posso dizer o seguinte: eu tenho um decreto da predestinação que envolve a eleição, envolve a reprovação. É como se fosse uma moeda. Na cara, eleição, na coroa, reprovação. Na reprovação, eu tenho dois aspectos importantes: a preterição e a condenação. Porque alguém é preterido, nós não sabemos. Porque alguém é condenado pelos seus próprios pecados. E a eleição implica na salvação do indivíduo eleito. Ou seja, a predestinação ela abarca os seres morais criados por Deus, e a Bíblia assim declara que existem o quê? Anjos eleitos, conforme você lê em 1 Timóteo 5:21. Anjos reprovados, conforme você lê em Judas 6. Homens eleitos, conforme você lê em Romanos 9:23 e Efésios 1:3 a 5. Homens reprovados, conforme você lê no texto de Romanos, capítulo 9, verso 22. Então a Bíblia ela fala de predestinação e de eleição com muita clareza. Então eu tenho o decreto geral que envolve toda a criação a partir da perspectiva divina. Eu tenho uma predestinação que envolve eleição e reprovação. Na reprovação, eu tenho os dois aspectos dela, a condenação e a preterição, e na eleição eu tenho a salvação. Tudo isso envolve a criação. Então, toda a criação envolve todo o projeto divino do decreto geral, que envolve toda a criação. Mas a realização histórica desses decretos se dá por aquilo que nós chamamos de providência. Então, a providência divina executa na história o decreto divino. Ok? Então, esse é o ensino que nós, presbiterianos, cremos e sustentamos. Agora, do ponto de vista constitucional, qual a relação da IPB com a nossa Constituição? No capítulo 1 da Constituição da IPB, no seu artigo 1, diz que somos informados que somos uma igreja que é uma federação de igrejas locais. Isso significa que não deve haver divergências entre as igrejas que estão nesta federação. A federatividade deve promover a unidade. Mas ainda neste artigo 1 somos informados que a igreja adota. Do ponto de vista constitucional, a Sagrada Escritura comunica a regra de fé e prática, o Antigo e o Velho Testamento. Isto implica que na Constituição assume-se o conceito da suficiência da Escritura Sagrada e da autoridade das mesmas. E como sistema exposto de doutrina e prática, a Confissão de Fé e os catecismos maior e breve. Então, é inaceitável que muitos membros de nossa igreja não queiram se submeter à autoridade e à suficiência das Escrituras e que estes também não aceitam ou subscrevam os nossos símbolos de fé. No artigo 114 de nossa Constituição, há um alerta significativo para a ordenação de oficiais. Só poderá ser ordenado e instalado quem, depois de instruído, aceitar a doutrina e o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, os pastores devem ter o compromisso de ensinar o conteúdo expresso na Confissão de Fé, no Catecismo Maior, no Breve Catecismo. Ou seja, eles são convocados, dados a estarem dispostos a ensinar a doutrina da Igreja. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Nós nos vemos no nosso próximo estudo, estudando ainda a Confissão de Fé de Westminster. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e você será notificado quando tiver estudo novo no canal. Deus abençoe.